noite para você que nos acompanha ao vivo pelo podcast Manda o Cash aqui no YouTube Terra do Manu e para você que vai acompanhar depois a versão também pelos principais tocadores do Brasil e do mundo, Spotify, Google Podcast, Deezer e muito mais. E para você que tá chegando junto, não se esqueça, hein? Quem tá ao vivo pode aproveitar para comentar o assunto de hoje, perguntar também pelo nosso chat. É só você escrever aí no chat durante a transmissão aqui do YouTube. E eu quero dar uma boa noite aqui para os nossos convidados que vão falar sobre segurança nas escolas e faculdades. O Major Lucas, do 20º Batalhão de Polícia Militar. Boa noite. Boa noite, Nayara. Boa noite a todos que estão nos vendo, né? Boa noite às senhoras da mesa. Boa noite. Boa noite. Ó, o meu áudio altíssimo, gente, desculpa. O Major Lucas, ele é o subcomandante do 20º Batalhão, né, que abrange inúmeras cidades aqui da nossa região, e ele também, nessa semana, está como comandante interino. Sim. Né? Clícia Veraldo, que é superintendente regional de ensino, para quem não sabe, a superintendência, ela rege não só as escolas estaduais, gente, mas também as públicas em geral, municipais, né, e particulares, faculdades, tudo que tem como instituição de ensino, tá nas mãos aí dela. Boa noite, Nayara. Boa noite, Clícia. É um prazer novamente estar aqui com vocês, levando informação para o nosso público de casa. Isso mesmo, informação é o que está às vezes faltando, né, para as pessoas não entrarem em pânico coletivo. E sobre isso a gente vai falar também aqui com a Marcilena Toledo. Marcilena, perdão. Marcilena, você, além de psicóloga, é psicanalista e é professora universitária. Isso mesmo. Boa noite a todos, né? Quero agradecer pelo convite. Né? Acho que a conversa é sempre uma das melhores vias em momentos de crise, não é isso? Com certeza. E bem, para começar, não tem como a gente deixar de falar, né? Infelizmente, tem aquela tragédia que aconteceu em Blumenau, vitimando, né? Levando... Aí um homem tirou a vida de 4 crianças. A gente teve atentados já no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, fora aqueles outros no exterior, principalmente nos Estados Unidos. E com isso, a gente tem acompanhado o reflexo aqui no Brasil, mas falando da nossa região sul de Minas, principalmente da semana passada para cá, quando supostos ataques, vídeos começaram a circular. E a gente vai entrar em detalhes sobre isso tudo. Queria começar com o senhor, Major Lucas, comentando pra gente o que é que tem sido aí, o que vocês têm apurado sobre isso na região aí do 20º Batalhão. Nayara, a gente, na verdade, eu tenho que ser claro aqui e deixar claro também que em Minas Gerais a gente não teve nenhum ataque. Tá? Eu não estou falando nem na nossa região, né? Falando nos 853 municípios do estado. 853 municípios do estado, nós não tivemos nenhum ataque. Tá? O que a gente vê realmente é uma proliferação de mentiras, né? De falsas notícias, muitas vezes direcionadas realmente, direcionadas por algumas pessoas que até contratam contratam serviços, né, para fazer essas divulgações, montagens e divulgações. E o que a gente vê são reflexos até sérios. Alguns acontecimentos, alguns registros que tiveram aqui na nossa região, que não são de fatos concretos, mas, por exemplo, ontem eu estive na Câmara Municipal, até algumas pessoas, quando eu falei que em Minas Gerais não teve nenhum fato, eles ainda me questionaram, por exemplo, de uma cidade próxima aqui, onde foram apreendidas 4 facas. Poços de Caldas, que foi um trabalho até da PM agindo nas escolas, né? Exato. O que foi aquela apreensão? Pessoas com medo, alunos com medo, que combinaram de ir armados para se defender. Então a gente já vê aí algumas reações, né, até negativas, né, de pessoas que ficam naquele temor tão grande, acreditam naquilo ali que estão vendo, que não filtram, ou às vezes dentro da própria casa, né, sentem aquela insegurança, às vezes dos pais, e absorvem aquilo ali e resolvem ir armados para a escola para se defender. Outra coisa que a gente já viu, inclusive foi até comentado em uma live da própria polícia, é a questão do bullying. Alguns alunos, né, já teve casos aqui também por perto que
fez uma ameaça, escreveu alguma coisa no caderno para que os outros colegas ficassem com medo. Quando se apurou, é porque realmente aquele aluno ali, ele sofria bullying e queria, vamos dizer assim, se vingar dos colegas. Amedrontou para tentar que eles parassem com o bullying. Exatamente. De qualquer forma, a Polícia Militar está fazendo as visitas nas escolas, está fazendo orientações e por uma visão muito positiva nossa, a gente está vendo que principalmente as escolas, né, aquelas que às vezes não adotavam um sistema de maior controle no acesso ou liberação dos alunos, já estão adotando. Isso aí eu deixo, né, aqui na dica. Deixo a dica e na pessoa da superintendente Clícia, né, deixar as escolas de parabéns, porque estão realmente mudando a conduta, mudando procedimentos. Isso aí é muito bom. E não só para agora, né, mas, né, que perdure. Né? E a gente teve, só para comentar, nessa mesma linha de raciocínio que o senhor falou, a gente teve um caso ontem aqui da polícia, de repente, ter que ser acionada dentro de uma universidade particular, aqui perto até do Terra do Mandu, e um outro caso de que a polícia estava na porta da Faculdade de Direito. O que a gente viu de noite, a gente, como jornalista, tentando apurar ainda a situação para poder levar, porque não é falar, olha, polícia chega em faculdade, não é isso. Isso não é trazer uma notícia que gere serviço de utilidade pública, de forma alguma, mas checar o fato, né? E até tomar cuidado para não gerar o pânico coletivo. Sim. Também, né? Mas o que a gente percebeu, de repente pipocou. Né, umas 11 horas da noite, né, o Iratã, que a gente estava recebendo as mensagens, pipocando nas redes sociais, de um para o outro, o pessoal já falando, e alguns já naquela vibe de, será que era uma ameaça de atentado? Queria que o senhor comentasse sobre isso. Na verdade, a gente nem foi acionado para ir à faculdade. Né? A gente recebeu uma denúncia, assim como a gente recebe denúncias várias, principalmente envolvendo arma de fogo, né? Que um indivíduo tinha exposto, né, uma arma de fogo num grupo, mas que o contexto não era... Não tinha nada a ver com escola. Não, nada a ver com escola, com ataque, com nada. Ele expôs, né, 2 armas de fogo num grupo e teve a denúncia. Chegou pra gente, nós apuramos e descobrimos que era um aluno. Tanto é que eu vi em algum lugar que ele estava expondo até em rede social. Não tem, nas redes sociais dele, não tem as armas. Aquilo ali foi num grupo, né, privado que alguém denunciou. WhatsApp, né? Exatamente. Isso aí não foi naquela hora também, isso aí foi durante o dia, então requereu um levantamento, requereu um trabalho até de inteligência para a gente chegar naquelas armas ali. E foi uma ação concomitante, a apreensão das armas e depois, confirmado o fato, as armas ilegais na residência, a gente veio aqui e prendeu ele. Não tinha porte nem posse? Não tinha. Aí, por coincidência, ele estava na faculdade. Quando a polícia foi realizar... Coincidência que eu falo assim, do pessoal alinhar uma coisa com a outra que não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. E o segundo fato foi um suspeito de furto que foi preso em frente à Faculdade de Direito. E, gente, só para deixar claro, o caso em frente à Faculdade de Direito aqui de Pouso Alegre, o homem tinha sido suspeito de furto de uma antena parabólica. Ele não estava nem dentro da faculdade, não era aluno da faculdade. Inclusive, ontem eu vi ele na rua com a antena. Foi engraçado. Você que ligou pra polícia? Não foi. Mas eu vi ele com a antena. Falei, gente, o que tá acontecendo? Porque eu pensei o seguinte, até comentei com meu companheiro que poderia ser uma pessoa que às vezes viu jogada no lixo, quer desmontar e vender. Que às vezes vende no ferro velho, mas... Foi uma situação que culminou, porque assim, nas fotos que a gente recebeu, que são fotos de redes sociais, nenhuma foto estava detalhando o que tinha acontecido. Só tinha uma viatura e um moço, assim, que dá pra você ver um esboço sendo algemado. E o detalhe é que essa foto foi tirada de dentro de um espaço, não sei se era sala de aula, não posso afirmar isso. Era de dentro da faculdade. Pela altura, E aí que o pessoal já começou a misturar as situações, aí que a gente vê como é que pesa uma fake news, né? E é aí que a fake news causa o pânico que tem causado, e nessa situação eles têm direcionado tudo para o ambiente escolar. Então, nossos estudantes, profissionais, pais, né,
estão associando toda a situação agora de violência com o contexto das escolas. Clícia, sobre esse assunto, a gente acompanhou, publicou até no Terra do Mandu no feriado de Sexta-feira da Paixão, que tinha chegado uma suposta ameaça a uma escola estadual de Pouso Alegre. Vocês já agiram juntamente com a Polícia Militar, o caso também já constou com o apoio da Civil, abriu investigação. Queria que você comentasse sobre isso. Virou também uma situação de certo pânico para algumas pessoas, mas era algo que estava totalmente controlado. Isso, nós estamos, desde semana passada, antes do recesso de quinta-feira, junto com a Secretaria de Estado de Educação, né, monitorando essas ações de fake news, porque como a Polícia Militar nos disse aqui, não temos nada comprovado, nenhuma ação comprovada em nenhuma escola no estado de Minas Gerais. Então, a gente está monitorando como estão as escolas, como estão as ações de fake news junto com a Secretaria. E na sexta-feira do feriado, eu recebi de um diretor, a gente tem contato direto, né, com eles, e imediatamente eles já me repassam, e a gente recebeu, era realmente um post que ligava ao primeiro nome de uma das nossas escolas. Então, são posts fakes que generalizam nomes de escolas que são populares, né, que levam nomes de pessoas aí renomadas em todo o estado. Dá um exemplo pra gente, que tem muita gente que acha que às vezes a escola que tem às aqui em Pouso vezes, Alegre por exemplo, é só ela. Está escrito assim, colégio estadual. Só que, né? Então, colégio estadual, a gente tem todo o estado de Minas, estado de São Paulo. Aqui em Pouso Alegre, nós temos, por exemplo, um colégio estadual que é identificado como patrimônio ali na praça, mas ele tem um nome, um código de identificação para a Secretaria de Estado de Educação. Quando a gente fala polivalente, aqui nós temos uma escola denominada polivalente, que tem um outro nome, que tem um código, mas em todo o estado de Minas tem diversas. É o que você falou, até em São Paulo, né? Isso. Então, os posts a gente vê que são para criar pânicos generalizados, porque levam apenas um nome, polivalente, estadual, né? E nós tivemos uma situação que o diretor nos direcionou, que foi um fato que um aluno fez contato com outro ex-aluno e o outro ex-aluno repassou esse post para ele na rede social e falou, é esta escola, que no caso, né, identificou como Vinícius, mas não citou o restante do nome. E o aluno entrou em contato com o diretor, então a gente tem fortalecido essa relação de que na escola, os profissionais da escola são as pessoas que têm que receber essa informação, porque eles vão repassar para os superiores, para nós, parceiros, para a gente fazer a investigação. Já fica a dica para os alunos, então. Exatamente. Para os pais também. Pais, né? Não espalhem a fake news em grupo de aluno, em grupo de pais. Levem ao diretor, ao professor, ao profissional que está lá na escola, porque eles vão dar o encaminhamento. Então, ele deu o encaminhamento para mim, que tinha um ex-aluno, inclusive, né? Lá da comunidade, que estava espalhando para os outros alunos, que seria aquela escola. Eu entrei em contato no mesmo dia, no feriado, com a Secretaria de Estado de Educação e com o comando superior aqui da 17ª e do 20º Batalhão. Então, imediatamente, a polícia já entrou com o serviço de investigação, de inteligência, identificou, foi na residência, né, apurou junto com a família, fez as vistorias, fez toda a parte e já retornou para nós também para tranquilizar. A gente tem que deixar claro aqui também que esse trabalho da Polícia Militar, como eu disse, em conjunto com a Civil, porque a gente sabe que vocês, principalmente para o flagrante, para a ação ali inicial, né, e depois o desenrolar com a investigação da Civil, as pessoas que estão fazendo essas mensagens, as que estão compartilhando também tem responsabilização legal por isso, elas estão na mira, às vezes, de investigações. E se não estiverem, elas também podem ser denunciadas. Vale destacar, gente, o telefone da polícia é 190. Se você sabe de alguém que está criando alarde por meio de fake news, ou às vezes a pessoa pode falar, mas nem tudo é fake news. Os ataques que aconteceram também não. Mas então, se a pessoa crê que pode levar a uma ação futura de atentado ou algo assim, de violência, né, discurso de ódio, então também dá para denunciar. 190 tá aí, telefone da Polícia Militar, você pode fazer denúncia anônima. O Disque Denúncia, também 181, né? A gente já teve comandante também aqui falando sobre esses números importantes dessa parceria com a comunidade. E como que isso tudo tem agido com a sociedade, Marcelino? Como que tá a cabeça da população com isso? Então, nosso mundo não está nada fácil, né, de estar nele. E isto não é de um momento específico, nem de um caso específico como esse, né? Alguém aqui pode dizer que algo dessa natureza já não estava
numa probabilidade muito grande de acontecer? Porque as coisas vêm acontecendo, porque a sociedade vem se movendo para determinadas direções. A questão do fake news, por exemplo, né? Isto é algo que deve ser tratado, porque isso vem, não é esse evento agora, isso vem trazendo danos para a sociedade enormes, né? Já há anos, né, que a gente está vendo. E até hoje não tem regulamentação para isso. Né? Se nós temos uma questão que é a área da educação, né, onde a gente vai inserindo os códigos sociais das relações importantes, onde a gente vai se respeitando e respeitando o outro dentro das relações em cada sociedade, né? Se a função da polícia, por exemplo, por que a gente precisa da polícia? Porque as pessoas, não basta ter uma regra e isso quer dizer que ela vai ser seguida. Né? Aliás, é o contrário, é porque não seguimos regras, é que precisamos que alguém venha, né, que a polícia venha, que a lei se instale e alguém faça essa lei ser cumprida. Na nossa sociedade, a gente não está vendo isso, né? Principalmente no mundo virtual, que até hoje não temos uma regulamentação que diga, né, como se manter as relações virtuais. Questões éticas, trabalhistas. Controle, né, das redes sociais, né? Exatamente, né? Então, é como se a gente tivesse um mundo onde é tudo solto, né? Se eu achar que tá legal, tá legal. Não tem ninguém que olhe, não tem ninguém que venha, né? Quem se identifica com aquilo, a gente começa a produzir efeitos de massas, né? Para o bem e para o mal. Não é isso? A gente consegue ver isso e o quanto que isto acaba sendo muito perigoso. Né? O Brasil tem infelizmente um mau hábito de se identificar com a cultura americana, né? E essa questão dos ataques da escola, isto é muito presente na cultura americana. Né? E agora a gente está começando a copiar esses ataques e outros. Né? Outras, a gente começa a importar algumas questões, alguns pontos de identificação cultural de outras culturas, e a gente precisa abrir espaços de conversa e reflexão, porque hoje nós não vamos encontrar uma solução. Colocar a polícia armada na escola não vai resolver o nosso problema. Né? Fechar as escolas, blindar as escolas, colocar aqueles negócios, aqueles arames lá. Serpentina, né? Serpentina. Né? Isso não vai... Né? Não lembro. Nós não vamos resolver questões gravíssimas, né, de uma posição social, de uma posição subjetiva de uma sociedade em 2 minutos. E nem nos trancando dentro do ambiente escolar. Não vai ser isso. E não vai ser fechando. A gente viu os efeitos nefastos por conta da pandemia, que foi necessário, não é isso? Se no começo foi muito difícil a gente se trancar, deixar a vida, as atividades e tudo mais, está sendo muito mais difícil sair de casa. Né? E isso tem muito do que a gente está vendo hoje, essas crises de angústia, né, que está aparecendo, ansiedade, esses rompantes, surtos, vamos chamar assim, né? Esse nervosismo que está generalizado nas pessoas, tem muito a ver com isso, né? Esse enclausuramento em si mesmo. Você acredita até que parte disso, nesse período da pandemia, a gente sabe que a introspecção, às vezes sentimentos que afloraram, também como você mesmo disse, da ansiedade, mas ao mesmo tempo pessoas que ficaram em casa, crianças às vezes e adolescentes que eram vítimas de violência doméstica, que a gente sabe que isso, até a polícia viu que aumentou muito, né? Demais. Porque estavam fechados lá com o núcleo onde às vezes o agressor estava do lado. Sim. Tudo isso pode ter impulsionado essa onda de violência e discurso de ódio? Sim. A agressividade, a gente entende que assim, a gente precisa separar agressividade e violência. Agressividade é uma coisa, violência é outra coisa. A agressividade, ela faz parte do ser humano, da estrutura do ser humano. Todos nós somos agressivos.
O primeiro ato agressivo que a gente faz na vida é o berro que a gente dá na hora que a gente nasce. Né? Porque se não fizer isso, a gente vai, ixi, coitado, né? Aconteceu alguma coisa. A gente precisa se manifestar para entrar na vida. Então, a forma que você se manifesta, né, com essa agressividade no sentido de uma pulsão, de algo que te impulsiona para entrar na vida, para se defender, para buscar aquilo que você quer, pode ser por uma via violenta ou não. Né? A violenta é tudo aquilo que está fora dos códigos sociais e as não violentas são aquelas formas socialmente aceitas. E até isso varia de cultura para cultura. Em determinada cultura eu posso fazer determinadas coisas, em outras eu não posso. Né? Então tem todo um contexto aí, as coisas não são simples dessa forma. Né? E aí a gente vai poder começar a perceber que quando a gente perde a referência, né, quando a gente não tem a lei, a educação, ela é um referencial extremamente importante, principalmente para crianças e adolescentes que ainda estão em formação. Na verdade, os limites. Né? E esses limites, até mesmo para a gente poder ir contra eles. Né? Até para eu falar que eu sou contra ou que eu sou a favor, eu preciso do limite. Eu preciso conhecê-lo. Isso. E conhecer o limite é saber para que ele serve, né? Conviver com ele. Isso. E aonde que eu convivo? Justamente na escola. Então, a nossa retomada das aulas pós-período pandemia, que foi muito criticada também pela sociedade, pela comunidade, por muitos pais que se negaram a mandar os filhos para a escola. Mas e o medo? Ela foi um retorno, né? Que a gente fez um protocolo também de segurança para retomar, necessário, porque chegou-se um ponto que nós começamos a ver o impacto no relacionamento, no emocional, no psíquico dos nossos estudantes, na segurança deles que estavam em casa sem alimentação, sofrendo violência. Até que teve uma pesquisa em relação a isso, indicação do Ministério Público. O Ministério Público indicou, orientou o retorno, porque eles começaram a mapear a quantidade de violência, a falta de alimentação, a falta de relacionamento, alunos entrando em pânico por ficarem em casa trancado, né? Isso. Por quê? Porque o lugar de convívio maior dos nossos crianças e adolescentes é a escola. E o lugar seguro que se identificou após pandemia para eles retornarem, né? Não era o shopping, não era o parque, não era a pizzaria. Foi indicado por estudos, por pesquisas científicas, que é a escola. E para alguns casos, nem a família. A escola era mais segura do que a própria família. Né? Isso é que é terrível da gente... E isso é comprovado. Não sou eu que estou falando, né? Não é a polícia militar, não é a psicóloga que está falando. A escola é o lugar de segurança dos nossos alunos. Então, a gente entrou desde semana passada nesse movimento de fazer um protocolo, além do que a gente já tinha pós-pandemia, que a gente... reforçou esse protocolo e não desistiu dele. A gente mantém muito dos protocolos pós-pandemia. A gente entrou nessa ação, nessa rede de proteção comunitária, de reforçar esses protocolos, de falar para o nosso estudante, aqui dentro da escola vocês estão seguros, né? A gente vai fazer essa rede para te dar esse apoio de segurança. A gente sabe também que o governo de Minas divulgou investimentos, falou de mudanças. Hoje o ministro da Educação, em uma entrevista à Globo News, estava falando sobre um protocolo que vai ser definido para o país, em um conjunto interministerial, né? São 7 ministérios, além da Educação tem vários outros, então, e que é uma coisa que está sendo cobrada. Como que eu vou agir? Dentre eles, para situações como essas, né? Voltando nos ataques, como a gente estava falando bem no comecinho, é uma situação que a gente viu, né? Um dos mais recentes, agora no mês de março, que uma professora conseguiu intervir com o aluno para evitar que tivesse um massacre ainda pior, né? Mas, muitas vezes, o profissional, e não por culpa dele, às vezes eu falo por falta de investimento, seja da rede pública ou privada, não está preparado para isso. Até porque não é o que se espera dentro de um ambiente escolar. São coisas, né, que
vem para nos fazer aprender e refletir. Olha, Isso. isso aqui nunca aconteceu, a gente nunca imaginou. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Isso. Mudar a postura, mudar a cultura, né? Mudar o formato de trabalhar, mudar o formato de receber nossos alunos. E para isso, o que a gente tem que fazer? Aprender. Enquanto e não tem plano é federal. de um só lado, né? Então, em uma situação inusitada, olha, estamos aqui, a polícia, a educação e a psicologia, não é isso? Cada um com um ponto, cada um com um saber específico, cada um cuidando de determinadas especificidades de suas necessidades do humano, não é isso? Porque um lado só não dá conta. E né? o objetivo é o bem comum da Isso, sociedade. Isso. Então, a gente tanto tem que cuidar do ambiente da escola, a gente tem que manter ambientes seguros, que é a questão da segurança da polícia, para que o emocional, o psiquismo esteja apto, né, até para o processo de aprendizagem. Né? Com medo, ninguém aprende. E dependendo daquela intensidade. Ao mesmo tempo, é esse mesmo medo que está fazendo a gente fazer isso daqui. Vocês chamarem a gente, vamos sentar, vamos conversar, para a gente começar a se movimentar. Mas não é cada um no seu quadrado. Conversa é algo que exige muito empenho, não é isso? Porque um que acha que o saber dele está acima do outro, né? Eu é que vou dar conta, né? E isto a gente vai sempre ficar com... Já viu o banquinho de 3 pés que tem um menorzinho? Cai, né? Sempre vai manquitolar. A gente teria que ter esta unidade, poder olhar para tudo. Então, no momento de crise, então, vamos chamar a polícia e a arma... Então, a gente já sabe, tem pesquisas isso, né? A polícia mesmo é a primeira a falar, não é para este, né? Para uma solução, às vezes... Para um momento pontual, sim, mas para pensar a educação daqui para frente e esses riscos que nós corremos, porque a vida virtual está tornando o mundo real completamente fora de ordem, né? A gente precisa ter momentos de discussão de várias áreas. E muita discussão. E falando nessa questão de áreas, nesse trabalho coletivo, porque a gente tem que destacar aqui que a questão da segurança começa também nas famílias, quando o pai ou a mãe, ou quem cria a criança, que muitas vezes está na mão dos avós, ou é uma criança que está numa instituição, as pessoas têm que ter atenção a mudanças de comportamento, a alterações sociais, tem que ter o cuidado de saber como foi o dia, o que aconteceu de diferente, saber o que está levando dentro da mochila, porque esses casos das facas, pode ser que às vezes os pais nem tenham visto que as crianças tenham levado, ou o contrário, eles terem instigado. Aliás, quem falou que foi a primeira vez? É isso que eu ia falar. Né? Situações de conflito, a escola, desde que o mundo é mundo, ela gerencia situações de conflito. E muitas vezes a família não percebe a alteração, a escola chama, né? No ambiente de trabalho. E a polícia está sempre presente com vários programas e ações nos ensinando a gerenciar outros tipos de conflito também na escola. E aí que vai a importância dessa sinergia. Escola, aluno, família, né? Principalmente. Porque às vezes os pais eles não acompanham a vida escolar dos filhos. Eles não sabem o que está acontecendo. Nem como é que está indo na escola, vamos dizer, nem a base com a nota, vamos dizer que é um tradicional. Quando o bebê está lá no berço. Às vezes nem quando o bebê está no berço. Eles não andam tendo tempo para isso, nem para isso. E o senhor pode falar como policial e como pai. Sim, né? Que acompanha o que tem acontecido na vida da sua filha. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento de mudança. É um momento de mudança. E todos têm que se envolver nisso. Isso aqui vai muito mais do que segurança. Realmente um momento de reflexão. Um momento de reflexão. Porque, como eu falei, não existe casos. Existem casos de, assim, existem consequências do que está acontecendo. Das pessoas acreditando nessas mentiras. Compartilhando, né? Compartilhando. Marcelena. O que a dona Marcelena falou, por exemplo, de rede social. Né? O que a gente viu ontem, por exemplo, que a gente já falou aqui. Né? Tirar foto
é aquela gana que a pessoa tem de ser o primeiro a compartilhar, ou então de colocar numa rede social para ver quantos likes que vai ter. Sem tomar né? cuidado com a consequência Não, daquela informação foi eu, falsa. Exatamente. Não, foi eu que tirei aquela foto, olha lá. Então, assim, a gente tem que refletir um pouco onde que a gente quer chegar, né? Uhum. Principalmente quem tem filho. Uhum. Né? Então, como eu disse na Câmara Municipal ontem, vamos nas escolas, né? Os pais, vamos nas escolas, vamos acompanhar a rotina da escola, vamos acompanhar a rotina dos filhos. O que eu posso ajudar? Né? Eu acho que pensar a segurança dos filhos, dos jovens, das crianças e as nossas, né? Vai muito além. E só para acrescentar, a segurança também que às vezes as pessoas deixam de lado, que é a segurança dos funcionários das escolas. Sim, porque os funcionários das escolas também estão, eles também têm filhos, eles também estão ali. Não é só saber, vou levar o menino para a escola. Não é entregá-lo. Não, gente. Não é mercadoria. A Despacho, segurança, em primeiro lugar, a gente tem que pensar numa segurança emocional, de construir uma relação onde eu tenha segurança, onde eu conheça as pessoas, onde eu tenha espaço de fala, onde eu possa me manifestar e, principalmente, quando eu saiba como me manifestar no Código Social. Porque senão ficam essas falas vazias, essas falas sozinhas, né? Esse post, né? Esse post, de onde que veio? Ninguém sabe. Mas agora, não vem por acaso, né, gente? Vamos pensar? E se a pessoa percebe uma alteração naquela criança ou no adolescente, seja quem está em casa, seja quem está em escola, qual seria a forma ideal, né? Não falo assim correta, porque às vezes o conceito de certo e errado tá para um é diferente. Mas a ideal de se fazer naquele momento que você percebe, às vezes, essa distorção da realidade, ou aquele sentimento de que a pessoa foi... A gente vê o discurso, às vezes, de alguns alunos, ex-alunos que chegam a invadir escolas, como já aconteceu nos últimos anos. Mas na escola faziam isso comigo, como o senhor comentou, o bullying, né? Uhum. O que a gente deve fazer nessas situações, ao perceber alguma alteração? Então, primeira coisa, existem, ainda bem que hoje na nossa sociedade a gente tem uma ampla rede de profissionais de saberes, não é isso? Uhum. Então, primeira coisa, às vezes a gente não sabe nem direcionar para onde que vai, né? Às vezes a escola, leva para a escola, às vezes não é uma questão da escola, leva para a polícia, às vezes não é uma questão da polícia, né? Leva para o psicólogo, às vezes não é uma questão do psicólogo. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe nem as especificidades das áreas onde a gente pode ter recurso. A primeira coisa, onde a gente deveria, né, vamos pensar no ideal, de perceber algumas mudanças subjetivas, é no meio onde a criança está. Às vezes, ela tem muito mais contato na escola do que com a própria família. Essa é a nossa realidade, né? Às vezes, a escola está assumindo uma responsabilidade na educação que não é dela, que não lhe cabe. E que não é da educação somente, né? Que é a responsabilidade social, mental e principalmente dos responsáveis por esses estudantes. Então, os pais, eles passam, às vezes, muito pouco tempo com os meninos. Como é que eles vão saber? Tem pai que não sabe que o menino gosta. Qual o prato preferido dele? Eles não sabem que os filhos se alimentam na escola e gostam da comida. Mas lá em casa ele não come isso. Mas na escola ele se alimenta. Então, só nessa questão da alimentação, por exemplo, essa criança, ela não está em segurança. Né? Ela não está em segurança, ela não está com o seu emocional equilibrado das relações, porque para a gente, as relações é onde a gente mais sofre, né? É a nossa fonte de maior sofrimento, mas, ao mesmo tempo, ela é onde a gente vira gente. É nela, né? É só vivendo com pessoas, né? Com dificuldade de estar com as pessoas, é que a gente vai podendo entrar no Código Social. Sem isso, né? A gente, daqui a pouco, está todo mundo se relacionando com o avatar. Já tem isso acontecendo por aí, não é? E percebendo essas alterações, então, agora, isso tem um efeito imenso na saúde mental.
Tem uma pesquisa da Unesco, 2020, ainda no pós a pandemia, teve um levantamento que só com gasto mundial em saúde mental, né? Só saúde mental, imagina as outras coisas, se gasta por ano 390 bilhões de dólares. Então, o mundo vai quebrar, né? E eu fico perguntando, quem que paga esse dinheiro? E a outra pergunta, para onde é que vai? Quem é que recebe 390 milhões para tratar da saúde mental, principalmente de crianças e adolescentes? Né? Esse é um custo que a sociedade inteira paga. Para onde que vai isso? Como que isso se reverte? Então, fake news, por que determinada coisa... Né? O Freud já ensinou para a gente, assim, o acaso não existe, não. Né? Sempre tem alguma coisa ali. E a gente olha a coisa só. Nossa, né? Aconteceu esse desastre. Então, aconteceu esse desastre, mas vamos olhar o que está por detrás dele. Né? Como que nós chegamos aqui? Né? Por que vias? Né? Cadê o responsável? Cadê as leis? Cadê as políticas? Quem é que está fazendo? Somos nós mesmos. E a gente tem um trabalho desenvolvido, até isso por lei, que é o atendimento psicológico também na rede de ensino. A gente teve, desde o ano passado, o governo anunciou, né, a contratação de mais psicólogos, escolas particulares também já têm. Muitas vezes, quando se percebe essas alterações na escola, tem algum encaminhamento, Clícia? Nós temos um fluxo, né, de encaminhamento. Hoje, inclusive, eu estive discutindo ele com o Conselho Tutelar aqui de Pouso Alegre. A nossa maior apoio são as redes de apoio municipais. Né? A nossa aqui, como nós temos 30 municípios, desde Pouso Alegre até municípios menores, nossa maior rede de apoio são as redes municipais. Então, o encaminhamento em alguma suspeita, né, de que aquele estudante ele precisa de uma orientação, de um acompanhamento, de que a escola não consegue fornecer, a gente precisa dar o encaminhamento, né, com as redes de apoio, CRAS, Saúde Mental Municipal, né, e Conselho Tutelar, para ajudar, e para ajudar a garantir esse direito do meu estudante dele ser atendido numa rede de apoio, porque ele tem direito, assim como ele tem direito à escola. Se ele tem ali uma suspeita, um sofrimento, ele tem direito a ser atendido, e quando a gente não consegue, a gente recorre ao Ministério Público para nos ajudar nessa intervenção. Quando você fala dele ter garantido, é até legal você falar desse direcionamento, a cobrança com o Conselho Tutelar e Ministério Público, porque se foi percebido, creio eu, assim, no ambiente escolar, sinal de que não é um fato novo. A pessoa já está vivenciando uma mudança que pode levar a uma via de agressão, talvez, ou não. Às vezes é algum outro problema emocional. Só que se ela precisa de interferência, na tem escola, que com pedagogos, a gente não consegue cuidar, tratar, porque não é a nossa área, né? Por isso nós temos outros profissionais especialistas que cuidam de outra área. Então, a gente vê a amplitude da educação, da escola, quando a gente fala, escola não viu, escola não isso, escola aquilo. Então, a escola, né, é muito mais, e é por isso que a gente aciona, mais uma vez, essa rede e os responsáveis, que são os pais, na monitoria, na observação desse comportamento, em levar essa informação para a escola e perguntar, olha, observei esse comportamento no meu filho, o que a senhora acha, diretora, professora, supervisora, onde que eu posso procurar uma ajuda para ver se isso é só da minha cabeça, se há uma suspeita, ou se ele precisa de um aconselhamento, de uma psicóloga ou de alguém, né? Então, na rede estadual de ensino, ano passado, a gente conseguiu, né, são núcleos de acolhimento educacional, que são psicólogos e assistentes sociais. Nosso núcleo é restrito, a gente tem 3 por enquanto, para 30 municípios, e temos colocado, não faz nem um ano que nós estamos com os núcleos, temos colocado para a Secretaria de Educação já os retornos positivos que a gente tem tido desses profissionais. E eles não fazem atendimento, eles fazem acolhimento, orientação e encaminhamento. Mas como esses profissionais eles já têm uma proximidade com as redes CRAS, CAP, saúde do município, esses encaminhamentos estão sendo ágeis, rápidos, né? Então a gente está conseguindo agir rápido através da escola, o que seria, né, até de outras redes aí, de outros órgãos, mas tendo esses profissionais com esse olhar especializado diferente
do nosso olhar, que é um olhar pedagógico. Né? A gente Então, nós vai- estamos ampliando essa rede. A gente vai passar daqui a pouco um assunto para o senhor, que envolve essa questão de segurança também efetiva do dia a dia, que eu quero que o senhor comente sobre a operação que está sendo realizada a partir dessa semana. Só queria complementando o que a Clícia falou, e tem participação, né? Eu trabalho já há muitos e muitos anos, há mais de uma década como jornalista, e o que eu tenho acompanhado aqui na região nossa, principalmente eu falo de Santa Rita e Pouso Alegre, né, que os locais as cidades sedes das emissoras onde eu trabalhei. Quando o assunto é pai e mãe foi chamado na escola, o aluno tá dando problema, como se fala, né? Às vezes é porque ele tá realmente fazendo bullying com um amigo, outra porque ele pode ter levado um objeto cortante para a escola, uma arma branca. Muitas reclamações das secretarias municipais e estadual a respeito de que os pais... Isso é grave, gente. Os pais nem chegam aí para saber o que a escola tá querendo falar. E tinha vezes que o mesmo aluno, durante várias vezes, até de era chamado. telefone para a escola não localizar E aí, eles. como que você quer? Que ser humano que você está criando em casa, se você não dá nem a atenção para saber que problema que está envolvendo o emocional, o mental ou o próprio âmbito pedagógico? Então, antes da gente partir para o próprio assunto, né? Fica a deixa aí para pensar um pouquinho, para refletir. Tem participação, né, Miratã? Tem participação sim, Nayara. É importante a gente... Vamos lá? Foi. O microfone estava desligado. Agora foi. É importante a gente salientar que tem muitos pais que, infelizmente, empurram a responsabilidade para as escolas, o que não é certo. Eu vou dar meus 2 centavos aqui, porque acho que é importante. Eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto do assunto, mas a gente tem acompanhado uma guerra aí entre o governo e as redes sociais, né? Principalmente por conta da regulamentação. Está tramitando no Congresso. Né? Isso, das crianças mexerem no celular e tal. Mas eu acho assim, na minha humilde opinião, antes mesmo do governo entrar em guerra com o TikTok, com o Quai, com o Twitter, enfim, não é mais fácil o pai cortar pela raiz? Eu falo isso porque, gente, ontem, na hora do almoço, eu tava mexendo no YouTube. Desculpa, patrão, tô falando mal de você, mas infelizmente é o que acontece. A gente tava conversando, tava o Max, a Nayara, tudo. Eu tava rolando o feed, né? Tem o Shorts, da mesma forma que tem o Reels, tem o TikTok, enfim. É a ferramenta do YouTube. Do nada apareceu, eu vendo vídeo bobo. Eu gosto de ver aqueles videozinhos que a gente fala que é satisfatório. É pessoa costurando, é pessoa limpando piscina. Eu adoro ver esses vídeos. Então o YouTube me sugere muito. E de repente me passou um vídeo de como preparar um corpo depois da pessoa falecer. Aí eu falei, gente, mas como assim? Não entendi por que o YouTube me sugeriu isso. E depois eu fui perceber que ele sugeriu novamente para ele entender se eu gostei ou não da sugestão. Então, assim, realmente a gente vai ter que discutir, rediscutir o uso das redes sociais. Mas antes de mais nada, como que é o uso da rede social do seu filho? Porque, para quem não sabe, eu até dei uma afastada, mas eu sou streamer há mais ou menos 3 anos. Então, eu produzo conteúdo de jogos, enfim. Os jogos que eu streamo, né, que a gente fala, são desde jogos mais simples e populares, como Free Fire, que é um jogo que todo mundo conhece, como jogos mais violentos, que eu não vou ficar falando o nome aqui, mas enfim, tem jogos mais violentos e para isso a plataforma tem um controle sobre quem pode assistir esse tipo de conteúdo. Principalmente faixa etária, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, a gente observa o quê? O menino que está jogando Free Fire, eu vou dar esse exemplo porque quem está em casa ouvindo e tem um filho que joga Free Fire vai entender o que eu estou falando. Ele começa o jogo sem nada na mão. Ele começa com um murro. Depois ele evolui para uma faca. E depois ele vai evoluindo para o armamento. E vai crescendo. Vai desde uma arma simplesinha, uma pistola, e chega no final com uma bazuca lá para você matar um grupo inteiro de pessoas de uma outra equipe. O que acontece? Como eu sempre brinco com o pessoal na live, eu não gosto de jogar com os meus amigos. Eu gosto de jogar com pessoas aleatórias. Por quê? Geralmente a gente escuta bastante história. E é legal, a parte do streaming é essa. Você conhecer histórias. Só que o que a gente observa é que as crianças, muitas vezes, ela perde uma partida e ela já vai a outra com raiva. E ela vai. E ela vai. E aí ela chega uma hora que ela encontra algum conteúdo sobre violência que ela se identifica. E às vezes isso começa bem lá no início. É no joguinho, às vezes é no YouTube, às vezes e às vezes a gente tende a falar que a culpa é da escola. Às vezes a gente tende a preocupar que o armamento está na escola, ou a droga está na escola, quando, na verdade, ela está na internet. Eu falo isso, gente, porque 3 anos e meio. Já joguei com pessoas que estavam dentro do presídio, que é uma coisa que era recorrente. Já joguei com adultos que tendiam à pedofilia.
Então, assim, às vezes o pai e a mãe, ele não tem noção do que tá passando. É só um joguinho. Não, e assim, De é quem um tá do outro jogo. lado, né? Eu vou falar pra vocês uma coisa que é duro de falar, mas às vezes o pai preocupa se o filho tá gastando no cartão de crédito, né? Que muitas vezes o filho pega o cartão da mãe, bota no joguinho, compra diamante e... eu quero comprar arma assim, eu quero comprar skin azul brilhante pra minha arma, mas não tá preocupado com quem que a pessoa joga. A gente tava conversando isso em off antes de começar o podcast, que você saber com quem o seu filho está jogando, o que ele está jogando e do que eles estão falando. Porque, assim, a gente viu esses últimos casos lamentáveis de ataques nas escolas, mas a gente viu que partiu de aluno também. Menores de idade, pessoas que não eram para estar preocupando com isso. Era para estar preocupando com outro tipo de coisa, com a prova de matemática. Não, eles estavam preocupando em arquitetar um ataque a uma escola. Então, assim, será que você que está aí do outro lado não imagina que seu filho pode desenvolver esse tipo de problema, né? Porque é um problema psicossocial? Será que você não imagina que seu filho pode desenvolver isso? Mas meu filho tem 7 anos. Tá, mas você não imagina que às vezes um gatilhozinho lá, a faísquinha... Então, quando que a gente estaria, em que idade a gente estaria apto a ter um controle total, né, desses sentimentos que os jogos propiciam? Exatamente. De raiva, de luta, de... como é que chama? Alguns a gente pode colocar, a maioria é sobrevivência, né? Sim. Pois Mas é uma sobrevivência que você precisa você matar as tem outras várias pessoas. formas de sobreviver. Você pode sobreviver junto. Você não precisa ficar matando todo mundo. Você não tem que ganhar todas as vezes. Você não tem que ficar com raiva porque o outro ganhou de você naquela partida. Porque o outro também quer ganhar. Porque você está incentivando a gente ir, assim, vai se fechar a casinha, né? Sobra um. Mata todo mundo. E qual é o nível, né, de idade que uma pessoa tem que ter para saber ter um controle emocional? As crianças não têm, os adultos não têm. Em alguns casos As crianças não têm também. Não. Eu creio que às vezes a criança em si, sabendo do limite de idade, ou adolescente, mais tendendo adolescente, pode ser que ele entre com o loginho até do pai ou da mãe. Exatamente, Sim. exatamente. E aí fica a outra responsabilidade também, que é uma coisa que a gente observou. Eu vou citar a TV Globo, porque eu acho que é o maior veículo de imprensa que a gente tem no Brasil, o Grupo Globo em si, que tomou a atitude de não ficar divulgando massivamente sobre essas situações. Sim. Eu quero que a Marcilena comente daqui a pouco a respeito do efeito contágio, né? Existe um motivo claro para o pessoal do jornalismo não noticiar suicídio. Então, hoje, a gente está vendo a imprensa começar a aplicar isso também em um assunto sensível como é o ataque à escola. A gente recebeu um vídeo, anteontem, né, se eu não me engano, que eu ainda deu uma brigada no grupo, porque a gente recebe muita coisa de muita gente o tempo inteiro. E aí, uma pessoa narrando, falando que ia invadir uma escola, mas tudo muito genérico, não falava nome, e no final aparecia a fotinha de 2 pessoas que para nós também é desconhecidas. Com detalhe de sangue em volta, mas como se fosse atacar uma escola por conta de 2 Exatamente. 2 adultos. Aí entra a questão que vocês falaram lá no início. Beleza, meu filho viu, eu como pai ou mãe vi, eu estou apavorado, o que eu posso fazer nesse sentido? Né? Porque se seu filho recebeu de alguém, esse alguém recebeu de outro alguém, e a gente precisa achar a fonte, a gente precisa achar a raiz do problema. Isso não é por acaso. É. Isso não é à toa e isso tem um fim determinado. E como que funciona, Marcilena, nesse sentido, esse efeito contágio? Por que que essas pessoas, elas sentem que é a hora realmente de fazerem esses ataques, essas barbáries? Isso é muito relativo, essa hora. Assim. Mas vamos pensar, lembra aquele jogo que tinha da baleia? Baleia azul. Da baleia azul. Sim. Sempre né? tem um, todo ano Isso, tem um novo. Tem alguma coisa. Né? Então, o que acontece? Todos nós temos referenciais de um ideal. Não é isso? Uma pessoa, uma referência, né, religiosa, uma ideia, um ideal, né, uma ideologia. A gente sempre tem alguém onde a gente se identifica, né? A gente não é sozinho. A gente caminha sempre através de algo que já foi traçado ali. Os pais têm essa função, né? Depois, na adolescência, o caminho que os meninos vão fazer é de falar
Se meu pai foi para a direita, eu vou para a esquerda. E está tudo certo, porque é isso mesmo, eles precisam. Para ter uma identidade própria, eles precisam se diferenciar. Né? Por isso que a adolescência é tão... Né? Eles amam o pai e a mãe, depois a mãe e o pai são as duas coisas mais chatas que existem na vida deles. Mas tudo bem, é isso mesmo que vai. Sem um ideal, a gente não vai buscar. E quem é que produz esses ideais e nos oferece? Hoje em dia, a rede social. Né? Então, os youtubers, os influencers, né? Então, isto, antigamente, com as sociedades sem ser essa globalização e esse mundo que você digital, pega, né? Esse mundo digital que agora não tem mais limite, não tem fronteira, é uma coisa só, você tinha alguns modelos um pouco mais fechados, mais restritos, de sociedades um pouco mais igualitárias, vamos dizer, no sentido do meio social ali. Hoje em dia, você faz massa. Né? Os jovens, é tudo igual. Né? E se apareceu alguma coisa que é um ideal, por exemplo, o iPhone. Né? Tem gente que morre de tristeza e de depressão porque não tem o... Que número que estava o negócio do... 14. Sei lá que tá. Né? Meu Deus, não tenho, né? Então eu vou morrer, né? A gente vê... Acaba de lançar um isso, pânico, não, né? A gente vê pais, né, endividados, fazendo não sei o que. Não, meu filho quer, minha filha. Fala para ele. Não, é simples assim. Né? Os limites, as fronteiras, elas são importantes. Isto é que gera, né, essas identificações. A gente sabe que na adolescência eles precisam do grupo, né? Eles saem do grupo familiar para se ampliar um pouco mais. É ali que eles vão se identificando e até poder construir também, né? Isso. Então, essas identificações são essas inspirações. Às vezes eu me inspiro com um que pode ser muito legal, mas tem. O que mais tem? São os legais ou aqueles, né? O que é oferecido pela nossa sociedade para essas crianças em formação? Sim. Se não tem nem o pai e a mãe para poder regular aquilo que meu filho tá olhando ali no TikTok, né, nas redes sociais e tudo mais. Será que ele tem noção que é isso que ele está fazendo? Cadê o adulto para falar bem aí? Não. Isso aqui não é para você. Ainda não. E nessas coisas que os pais têm visto, têm acompanhado agora, o medo que eles estão, porque tem gente que compartilha, porque eu tenho medo, uma fala que eu já ouvi, nossa, mas eu tenho medo, pode ser que seja verdade ou não, por isso então eu vou alertar o pessoal, por isso que muitos pais, desde segunda-feira, quando a gente até fez a matéria da operação policial, mas o pessoal já tinha no final de semana o terror, né, da mensagem que tinha sido compartilhada e que era genérica, não era uma mensagem verídica, né? Depois vocês conseguiram identificar junto com a polícia quem foi que compartilhou. Mas a gente viu o que muitos pais falaram: não estou mandando meus filhos à escola. Uhum. Isso foi algo detectado pela rede municipal de Pouso Alegre, pela rede estadual, né, no cerca de 30 municípios. E aí, entre as falas dos pais, que aqui em Pouso Alegre tem um grupo com 1.500 pais, que o senhor ontem esteve na Câmara, conversou com eles também, estão se manifestando, se reunindo, eles falam que seria necessário ter uma vigilância armada na porta das escolas e outros, isso das municipais, né? Nas particulares a gente sabe que as pessoas estão contratando, os gestores estão contratando vigilância, e em todas as escolas, o pessoal não sabe, mas a rede pública e particular está tendo a operação também, né? Sim. E o senhor pode comentar um pouquinho como é que está o desenrolar dessa operação nesses dias? Essa operação ela foi lançada na segunda-feira, de uma forma de suplementar o que a gente já tem nas escolas, com a patrulha escolar e o portfólio de Proerd. Direto, né? Tem policiais nas escolas, principalmente nesses dois portfólios. E essa operação ela veio para aumentar mais, aumentar ainda mais, né, a presença policial na escola. Não tem previsão de encerramento dessa operação, tá? As escolas existe um cronograma para visitação e isso não quer dizer que a polícia militar ela vai ficar na escola. Que é isso que alguns pais tinham confundido. Né? Exatamente. Ela vai na escola, ela vai conversar com os funcionários da escola, vai conversar sobre a segurança na escola.
vai fazer o patrulhamento no entorno da escola, porque, como eu falei, a presença policial, ela auxilia. Mas ontem mesmo na Câmara Municipal eu falei, o policial, por exemplo, se eu colocar um policial na escola X, e como a gente já tinha comentado aqui, muitas vezes o papel da escola ele é o mais importante para identificar o problema. Às vezes, dentro da escola que vai ser identificado aquele aluno que às vezes tem uma propensão para cometer alguma coisa de qualquer natureza. O policial militar ali, ele não vai conhecer. Ele não conhece a rotina do aluno, ele não conhece a rotina da escola. Assim, é muito mais importante o olhar clínico, o olhar daquela pessoa que conhece o dia a dia, o olhar daquela professora que conhece o aluno, do funcionário da escola que conhece o aluno, às vezes, ali na porta da escola, para saber, todo dia o aluno chega aqui, brinca comigo e tal, hoje ele está diferente. E essa conversa da polícia, como o senhor está descrevendo para a gente, que as pessoas antes estavam pensando sobre o patrulhamento, mas é o que o senhor falou, é conversar com a equipe gestora para também dar dicas de como agir em casos, né, em que a segurança seja violada, vamos dizer assim, né? Sim, inclusive sábado a gente vai ter um treinamento, né? A gente vai ter um treinamento no batalhão para... são orientações de procedimentos nesse caso. Para equipes de escolas? Todos os diretores. Para todos, a gente teve convite, né, de todos os diretores, a princípio aqui de Pouso Alegre. No meu caso, eu estendi o convite para os meus diretores de fora também, né? Então vai lotar batalhão. Já vão iniciar. E não é assim, não é porque a gente acha que vai acontecer, mas, por exemplo... Mas eles estão preparados, né? Você chega na escola ou numa fábrica, por exemplo, tem um procedimento. Se tiver um incêndio aqui, o que fazer? Entendeu? Então, assim, já é uma coisa... É preventivo. Preventivo aproveitando a oportunidade. Inclusive, esse ano a gente já teve em 3 escolas sobre incêndio, evacuação de incêndio. 3 escolas estaduais nossas já foram pilotos de projeto do Corpo de Bombeiro também para esse sentido. Como com alunos, toca sirene, sai todo mundo para a rua, fecha a rua. A questão da fake news, né? Ano passado eu me lembro, o Iratã vai lembrar, quando entraram em contato com a gente, tá acontecendo alguma coisa no Monsenhor, que o pessoal tá saindo para a rua, lembra? Nossa, e era um negócio... E era um treinamento, mas a polícia, se eu não me engano, com os bombeiros também. Tinha bombeiro, né? Do Corpo de Bombeiros. Tinha 2 viaturas de bombeiro. E aí a polícia tava dando só o apoio. E as pessoas já achando que era um incêndio dentro da escola. Era um treinamento. Né? Mas é uma coisa importante, porque daí vem naquilo que a gente falou aqui durante o podcast, até o que eu falei com a Clícia, da importância também da capacitação das equipes gestoras, do profissional que está lá no dia a dia. Isso tem que partir também do poder público, né? Oferecer esse treinamento. Que legal, então, que vai ter... O senhor está dando aqui em primeira mão a notícia, né? Que vai ter esse treinamento por parte da Polícia Militar. E o que o senhor... como a Polícia Militar vê a questão da implantação? Eu recebi hoje aqui uma mensagem, por exemplo, de vigilância, não cita, no caso, vigilância armada, em Torvolândia, partiu isso da Prefeitura. O pessoal implantando o sistema também de ronda. O Estado de São Paulo fez isso hoje, né? Fez Blumenau, que foi onde aconteceu o atentado na creche. Eles colocaram vigilantes armados em todas as escolas, lembrando que a creche lá era particular, não era pública. E o ministro da Educação hoje, durante a entrevista que eu citei lá da Globo News, ele falou sobre essa questão. Ele falou que até que ele não sabe até que ponto é positivo ou não. A gente sabe que aqui nas escolas particulares de Pouso Alegre, que você já deve ter recebido essa informação também, por responder a todas as redes, né? As escolas estão contratando vigilância armada. E chegou até o Terra do Mandu a informação de que em uma delas a vigilância seria não regularizada. Qual o risco disso? Primeira coisa é lei, né? Toda vigilância, toda empresa de vigilância, ela tem que ter um cadastro na Polícia Federal. Os vigilantes, eles têm período de treinamento. Inclusive, se for armado, eles têm treinamento com arma de fogo e etc. O risco é de você... você não sabe quem está ali dentro da sua escola, né? Você não sabe
a capacidade daquela pessoa de até mesmo de lidar com algum conflito. Numa reação, né? Você não sabe qual a condição emocional daquela pessoa. Exatamente. Né? A E gente está falando em condições de segurança e no quesito emocional, a gente tem que lidar com a questão emocional dos professores, dos gestores, inclusive dos policiais, que estão o tempo todo às voltas com esses momentos de tensão muito grande. Não é E isso? eles também são pais, né? Maior Sim, parte. sim. Ontem até na Câmara Municipal, a doutora Estela estava lá, a Delegada regional, e ela falou uma coisa interessante a respeito dessa questão de arma de fogo. Uma pessoa que tem uma arma, que porta uma arma de fogo, ela não é a mesma pessoa de antes da arma. Entendeu? Ela não é. E assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um policial militar, ou um policial civil também, que tem um treinamento, e não só treinamento, que tenha a vivência com uma arma de fogo, e eu tenho 23 anos de polícia militar. Então, quando você vai agir em alguma ocorrência, você sabe quando acionar a sua arma. Você não vê um policial militar chegar numa ocorrência de agressão ou uma outra qualquer já atirando. Existe um escalonamento de uso da força ali. Seria o grau da situação, né? Exatamente. Entendeu? Mesmo que eu estou na rua, eu vou ser agredido por alguém vai vir, o que acontece, né? Em algumas ocorrências, a gente chega, a pessoa vem para cima. O policial ele já não vai sacar a arma e atirar. Ele vai tentar dominar aquela pessoa com as mãos, ou com um spray de gás, de pimenta, ou alguma coisa assim. Entendeu? A gente não está condicionado à utilização da arma de fogo em qualquer ocorrência. E a gente tem que saber também e perceber que qualquer uso de arma de fogo tem um risco. Tem um risco. O primeiro risco é o controle emocional daquele que está com a arma na mão. Um risco para todos, inclusive para aquela pessoa que está portando. É igual o que o senhor tem para falar, por exemplo, para as pessoas, para os jovens, crianças e para os pais, que nessa ideia, igual aconteceu em Poços de Caldas, de se defender, levar uma arma, seja uma arma branca. Quando a gente fala arma branca, a gente só para levar tesoura, faca, canivete, estilete, né, que você falou que já aconteceu de pegar em situações que não era uma aula, né, de vocês chegarem lá e ver que estavam usando como outra coisa, né? Então, o que o senhor tem para falar para essas pessoas que pensam que estão se defendendo, levando isso, tem até o risco da pessoa ser ferida, né? Sim. A preocupação com uma arma. Então, vamos falar arma de modo geral, uma arma branca, uma arma de fogo. Como eu falei, até a pessoa que está portando, ela tá em risco. Porque você ali numa hora, se você não souber fazer a contenção de um agressor, alguma coisa assim, ele pode tomar sua arma. E usar contra você. E usar contra você mesmo. Entendeu? Então, como eu falei aqui nas palavras do doutor, você não é a mesma pessoa e você é uma pessoa diferente daquelas outras. As suas preocupações, elas se tornam outras, muito maiores. Entendeu? Do que uma pessoa que não está portando ou que às vezes não tem nenhuma habilidade com uma arma de fogo. E isso até, voltando no ministro, ele deixou aberto que cada estado, cada município tem a opção de definir como vai agir nessas situações, né? Aqui no estado de Minas Gerais ainda não tem um protocolo a respeito disso, então estão aí as prefeituras, algumas colocando vigilância, às vezes armada ou não, nas escolas, e isso fica aberto. Então tem que checar no seu município como está o protocolo. Tô vendo que você está aí para chamar? Tô observando aqui, gente, porque assim, a gente está recebendo bastante comentário. Aliás, agradeço a todos que estão acompanhando o nosso ao vivo, você que está acompanhando a gente pelos tocadores. A gente sempre está ao vivo, quinta, 8 horas da noite.
Pelo YouTube. Pelo YouTube, Terra do mas Mundo. sempre está disponível aí nas plataformas. Agora a gente está em todas, né? Tá em todas. todas. Danadinho. Tá Tudo em isso é o todas. Iratã, gente. É. Espalhando o BandoCast para todo o mundo. Gente, eu tô percebendo alguns discursos bem inflamados. Eu não vou ficar repetindo alguns comentários, porque eu tô percebendo que com o passar do nosso papo, já estão sendo respondidas várias das perguntas, né? Mas uma pergunta da Adriana Beraldo, eu vou pedir pro Major comentar com a gente aqui. Ela é bem interessante o ponto A aqui. Drica Palhacinha? Isso. Ela fala que todos nós queremos segurança, né? Do mesmo modo que tem segurança na Câmara Municipal, nos hospitais, nenhum desses lugares são presídios e tem segurança. Queria a opinião do senhor, porque ela faz a pergunta, por que não pode ter nas escolas? Proteger os alunos, os profissionais? Eu queria saber a sua opinião. Tá, eu vou resumir aqui, então, o que eu já falei aqui e o que eu falei na Câmara. A escolha, como você mesmo acabou de falar, a escolha é do gestor. A escolha é do gestor. A única coisa que as pessoas têm que ter em mente são os riscos de ter uma arma, os riscos de ter uma pessoa com uma arma em algum ambiente com outras pessoas. Só isso. Risco e responsabilidade. É só isso. Agora, se eu tenho uma escola particular ou se eu sou o gestor de uma escola pública e eu quero, né, eu decidi que aquilo ali é uma necessidade, então... E eu acho assim também, é importante, que é o que a Marcelane já falou para nós, é conversar, que é o que nós estamos fazendo, né? Ninguém aqui é contra a segurança das escolas, seja ela com um profissional armado ou não, com monitoramento de entrada, uma vigilância de entrada. Nós estamos aqui para nos posicionar contra, não, né? Se for necessário, se for decidido que é assim que vai ser, o que nós estamos colocando em discussão é que se for ou se não for, precisa ser uma coisa com compromisso, com responsabilidade, feito, com né? escolha para o bem de todos. Bem feito. E é uma outra questão também que a Lívia Maciel acabou de comentar aqui. Onde eu trabalho também é privado, né? Porque a Cristiane Barbosa comentou que trabalha numa escola particular. A Lívia fala que a direção não contratou um serviço de segurança porque não é possível o orçamento de um profissional capacitado. E eu acredito que seja a realidade tanto dos batalhões de polícia, porque não vai ter policial para todas as escolas. É uma questão de logística, não precisa fazer muito cálculo baseado nas escolas que a gente tem no Brasil inteiro. E também a questão do profissional capacitado, que não é barato você manter, né? E a gente entende que esse assunto é um assunto para as famílias, juntamente com a escola, com a gestão pública, para que seja resolvido na raiz, né? E não dessa forma. Acrescentando isso que você está falando, a gente recebeu uma informação do governo do estado. Uma outra coisa que ajuda também na questão da segurança é o vídeo monitoramento, que a gente sabe que está sendo implantado em várias escolas. Todas né? as nossas escolas aqui da Regional de Pouso Alegre já receberam recurso ano passado. Muitas delas, mais de 80%, já estão com monitoramento. Então, a gente chega assim na escola e já vê as câmeras. Então, agora a gente está articulando com as empresas, porque são diversas empresas, né? Cada município é uma, cada uma é uma realidade. Tem município que às vezes nem tem empresa, tem que pegar de município vizinho, né? Tem essas condições. A gente está articulando com o governo de Minas de como que a polícia vai conseguir nos ajudar nesse monitoramento que a gente já tem disponível dentro das nossas escolas. E uma outra coisa que o número de instituições, a título de curiosidade aqui, porque quando se fala... Quando os pais pensaram, né? Eu falo os pais pensaram pelos comentários que trouxeram até a gente, depois do lançamento da Operação Segurança Escolar. A polícia vai ficar na porta de todas. São 3.422 instituições só estaduais no estado de Minas Gerais. Fora as municipais, fora as particulares. E o detalhe, né? Foi lançada a operação de suplementação de policiamento nas escolas. Só que o dia a dia das cidades continua. Policiamento ordinário continua. Né? As cidades estão funcionando. Ontem tinha gente roubando antena, né? Ontem tinha... E a polícia prendendo. E a polícia estava apreendendo arma de fogo também, que não tinha nada a ver com qualquer... Mas estava ali também e atuando. E tem outras investigações em paralelo também. Sim. Porque senão, às vezes, a segurança das escolas deixa a outra parte... É como se a gente pegasse um cobertor pequeno, né? Para você cobrir a cabeça, você descobre o pé, porque já tem um contingente justamente para a segurança no geral. Eu quero trazer uma outra temática, mas eu já vou até fazer uma indicação.
O Gustavo Ribeiro mandou um superchat aqui, direcionado aqui para o Major, perguntando sobre a insegurança de Pouso Alegre, os homicídios, a violência, que, segundo ele, tem aumentado nos últimos anos. Ele perguntou se a prefeitura está ajudando, investindo também em parceria com a PM. Já vou emendar aqui que a gente teve uma entrevista com o Tenente Coronel Célio César, que ele esteve aqui com a gente. Inclusive, vocês podem olhar nas playlists do MandoCast. Está disponível em tudo quanto é lugar. Tem um corte também no Mando News que ele comenta sobre isso. Mas eu queria que... Agora já faz aqui umas 3 semanas que ele veio, né? Mais ou menos? Acho 4. Um mês mais ou menos que ele veio. Como é que está sendo isso? A prefeitura está realmente ajudando, investindo junto com a... Qual é o nome dele? O Gustavo Ribeiro. Gustavo Ribeiro. A prefeitura ela está investindo, tá? Nós temos convênios de trânsito, a gente tem um projeto junto com a prefeitura que é de colocação de câmeras com inteligência artificial nas entradas e saídas do município. Aquelas que identificam rosto, placa, né? Sim. Então está tendo investimento sim, tá? Está tendo investimento sim. E eu queria fazer uma provocação com a Marcelena, que é uma questão sobre a segurança nas escolas, que é o que a gente está falando aqui. A gente tem percebido, até por uma questão instintiva, a irracionalidade de muitos pais. Pela preocupação, enfim, o pai às vezes ele perde o chão e ele fica alucinado. Eu faço a provocação pelo seguinte, eu acho que quanto mais pavor a gente tem, mais as pessoas entregam a própria liberdade, né, de ir e vir, elas se fecham, elas se trancam, enfim. Em nome da segurança, a gente pode perder alguns momentos importantes nessa fase escolar. É um tema complexo, mas até que ponto assim, a gente enclausurar essas crianças pode prejudicar o desenvolvimento delas? Isso porque, com certeza, é necessário haver cuidados, a gente tem que ter um treinamento especializado dos nossos educadores, a gente está percebendo esse movimento na nossa regional, mas... tem outras escolas que precisam ter uma instrução maior por parte dos educadores, monitores, professoras, né? Até a tia da cantina, ela precisa ter uma instrução para que não aconteça o que aconteceu e se caso ela perceba alguma coisa, alguma alteração emocional em uma criança no momento do lanche, ela possa comunicar a alguém. E eu também concordo que a escola é um lugar muito sagrado, que ela tem que ser protegida por todo mundo. Agora, existe limite? A gente não está criando, por exemplo, uma geração de super protegidos, né, com menos autonomia. Será que esses jovens, eles podem deixar de desenvolver uma inteligência emocional, por exemplo, para viver a fase adulta? Quais seriam os prejuízos? É sobre isso que você está querendo perguntar, né? Então, é ótima a sua questão, porque assim, a família e a escola, né, são os lugares primordiais da constituição psíquica, né, de todos nós, de todo sujeito, não é isso? Aquilo que se educou na família, principalmente nos primeiros anos de vida, né, é aquilo que vai se replicar no ambiente escolar e o que vai ser replicado quando esse adolescente, né, adulto já for para a sociedade, né? Então, aquilo que não é construído na base, né, se eu não tenho uma boa base numa construção, por exemplo, de um edifício, o que acontece com ele? Ele cai, ele desmorona, né? Nós, aqui no Brasil, a gente dá um valor muito grande, né, no ambiente educacional, principalmente no universitário, não é isso? Praticamente a educação hoje, no Brasil inteiro, está voltada para vestibular, né, e fazer o vestibular, ponto, né? Se vai ter vaga para todo mundo, se não, se o menino quer ou se ele não quer, isso são outros 500 que parece que muitas vezes nem é relevante, as pessoas nem levam isso em consideração. Então, nesse momento de constituição, é muito importante que essa base esteja, né, bem formada, né? Isso se dá desde dos primeiros anos de vida. E essa criança, nós vimos, por exemplo, com as crianças da pandemia. As crianças que nasceram 2020, 2021, não é isso? Que passaram 2 anos, ano e pouquinho, preso dentro de casa, com um limite muito pequeno de pessoas, sem poder sair, sem conhecer o mundo.
o déficit cognitivo, né, biológico também, é altíssimo. As escolas estão recebendo essas crianças aí, né? As crianças com atraso de fala, as crianças que não conseguem estar junto com outras crianças, crianças extremamente agressivas, com comportamento agressivo. Já falei que a agressividade ela é, antes de mais nada, uma defesa, né? Crianças pequenininhas com pânico, né? Com crise de ansiedade, enfim. E o que está acontecendo com as crianças, né, hoje em dia? É uma epidemia de diagnóstico de transtorno. Né? Aliás, hoje em dia, o normal virou, né? A gente vai colocar lá no negócio para todo mundo olhar, olha, uma criança normal, porque praticamente não está existindo. Todas as crianças hoje são transtornadas. Elas têm algum transtorno, né? Por quê? O que a gente está fazendo? Em vez de cuidar das dificuldades, dos entraves que as crianças estão tendo, porque estão isoladas, porque estão no mundo violento, com muito medo, sem tempo, sem companhias, estão desde pequenininhas deixadas sozinhas por conta própria, né? E isso gera um déficit imenso social para todo mundo, né? Porque as escolas, eu dou supervisão para algumas escolas, para professores e tudo mais. Tem escola que tem mais profissional trabalhando do que aluno. Né? Se um aluno diagnosticado com um transtorno, e muitas vezes muito mal diagnosticado, né? Tem uma epidemia de diagnóstico de autismo, né? Antes não tinha, era difícil da gente ver. Agora todo mundo tem. Né? Agora eles não têm nenhum autismo, TDAH. Então, os profissionais são tão assim, porque, primeiro, não se diagnostica uma criança de autismo, por exemplo, antes de 3 anos de idade. Então, eu recebo crianças com 1 ano e pouquinho, 2 anos e pouquinho. A escola tem uma grande responsabilidade nisso, porque os próprios professores muitas vezes falam, leva esse menino para o neurologista, leva ele para o médico, porque ele tem autismo. Por que ele tem autismo? Porque ele faz isso, isso e isso. Então, isto é uma coisa que pode aparecer na criança por 300.544 causas. Inclusive, pode ser que tenha, mas você pode contar no dedo. Tem uma pesquisa extremamente importante feita com uns profissionais psicanalistas da APAE de Três Corações, que abrangeu 7 municípios do sul de Minas, de crianças da APAE, 7 APAEs, né? Com crianças com diagnósticos de transtornos, né, principalmente do autismo. Foram 4.200 crianças, se não me engano, mas é para cima de 4.000. São pesquisas raríssimas com crianças que você consegue uma amostra dessa proporção, dessa quantidade, onde todos com um diagnóstico, todas essas crianças, pensa bem, 7 municípios, 4.200 crianças com diagnóstico, entre 1 e 3 anos, a faixa etária baixinha, né, com as crianças. E essas crianças foram avaliadas por um protocolo que chama protocolo PREO, que é um protocolo francês, psicanalítico, de uma equipe de cientistas que desenvolveram, numa pesquisa também nos anos 90, com 16.000 bebês, porque eles pegavam os filmes das crianças, que na Itália eles colocavam a filmadora no tripé e filmavam o dia a dia da criança, mandavam para os avós, eles recolheram, então eles têm filme de crianças desde o nascimento até 2, 3 anos de idade, e a pesquisa era quais os sinais que essas crianças que são diagnosticadas com algum transtorno, autismo e outras coisas, quais os sinais que eles dão
que as crianças que desenvolveram a termo não apresentam. Então, esse protocolo, ele é muito acessível, não tem nada de complicado de acessar, que não é para fazer diagnóstico, é só para bater o olho na criança e falar, essa criança está em risco de sofrimento psíquico. Ela pode, né, se fechar psiquicamente e isso trazer algum transtorno. Então, todas essas 4.000 crianças passaram por essa avaliação através desse protocolo e foram feito a intervenção a tempo. Não é intervenção precoce nem estimulação precoce. É uma intervenção psicanalítica a tempo. Se vocês acertarem quantas crianças deu como resultado dessas 4.000 com diagnóstico que realmente tinham autismo, chutem. 10% Eu dou o livro, né, que tem que foi publicado agora. Chuta. Eu chuto uns 10% aproximadamente. 2. Eu ia falar 5. 2. Tá? 2%. Não, 2 casos. 2 casos? Eu também entendi 2%. 2 casos. Porque tinha transtornos de outra ordem, neurológico, que já era comprometido, né? E um outro que era um caso mais assim, que ainda estava estudando e que com as intervenções, né, feitas ali, as crianças chegam num determinado momento, porque elas têm a plasticidade cerebral, né? A gente tem, a própria medicina fala da epigenética, que é os efeitos do meio ambiente a nível de gene, né? Tem uma pesquisa, um casal, gêmeos univitelinos, com a mesma cadeia genética. Eles foram, desde quando nasceram, durante 30 anos, os pesquisadores foram fazendo os testes com eles. E aí a tecnologia já permitia, então eles foram comparar o sangue de quando nasceram, depois de 30 anos, cada um com uma cadeia genética. Então a gente pode trucar até aquilo que a gente fala que é doença transmitida geneticamente, ou se aquilo é produzido pelo meio ambiente. E o nosso meio ambiente, para as escolas, para a sociedade, para todo mundo, está muito difícil, né? Porque está todo mundo... Então, esse déficit, né, para as crianças que estão completamente soltas por si só, principalmente nesse mundo virtual, porque os seus responsáveis estão também aí, né, embebidos disso, é que está trazendo aquilo que nós chamamos, e a gente luta muito contra isso, a patologização da infância, porque todo mundo hoje tem um diagnóstico. Não sei como que se chegou nisso, mas hoje as escolas, né, muitas, precisam de um diagnóstico para poder atender a criança, que eu não sei de onde que está, desde quando médico é pedagogo. Para saber... Hoje eu discuti isso com o Conselho Tutelar. Não Falei, entendo médico, isso, não me entra na cabeça. Pedagoga, eu falo isso para os meus profissionais de educação especial. Quem sabe o que faz na escola é o pedagogo. Isso. Recebemos orientação do médico, sim, de receita, de algumas condutas do tratamento, mas o trabalho pedagógico cabe ao especialista que está ali dentro, né? Então, a gente precisa separar esse trabalho também, essa conduta. E posso falar de carteira, porque é a minha área, até mesmo o psicólogo, que entra lá dentro da escola e fala, faça assim, faça assim. Minha filha, ele não é, ela é pedagoga, ela não é Por psicóloga. isso, o psicólogo da educação, ele não é um psicólogo que, pela legislação, vai atender e clinicar. Ele não pode clinicar dentro da escola. Por isso já se passa ele para vai a Secretaria de Saúde Municipal. Ele vai orientar, ele vai apoiar, dar diretrizes, monitorar, orientar, acompanhar. E casos de tratamento são em outra rede. Então, nem tudo se trata na escola. Nem toda a culpa é da escola também, né? É dos profissionais que estão lá. E isso está comprometendo a infância, né? Porque, aliás, assim, quem não conhece um monte de criança que faz uso de medicação? Crianças de 3 anos que tomam mais que um tipo de medicação psiquiátrica, que não é nem feita para criança. A medicação psiquiátrica é feita para adulto. Não é isso? Crianças, adolescentes que não conseguem estudar sem tomar bendito negativo. Então, você está dando droga, né? Antes da gente encerrar, queria que você trouxesse o apanhado geral aí dos
participantes. Senão Eu vou- a gente fica. A Cristiane Barbosa deixou uma pergunta aqui, se as escolas particulares não vão participar desse treinamento de sábado. Este, por enquanto, não, né? Acredito que a gente não consiga. Na verdade, ele está sendo feito por um dos instrutores de ProERD, se eu estiver errado, o Major me corrige, direcionado para escolas que ele atende do ProERD. Perfeito. Né? ProERD, para lembrar, Programa de Erradicação das Drogas, feito Isso. pela Polícia Então, Não Militar fala nas muito de escolas. ProERD que eu vou começar a cantar. Vai falar muito de ProERD. Seria o foco para as escolas que o sargento lá atende, né? E aí, futuramente, acredito que a gente consiga Com Que ampliar, possa né? expandir, né? Às vezes uma Com sugestão certeza. aí, então, já que o Sim. pessoal tá interessando também de participar, né? Perfeito. Já vou aproveitar aqui para passar minha régua aqui, porque, né, temos que ir embora, porque já tá Sim. quase na hora da gente partir. Vou deixar um abraço aqui para Francine Arantes, que inclusive esteve com a gente Semana passada, no Papo sobre Autismo. Isso, maravilhosa. Um abraço pra ela. Você viu, né, Francine, que eu te segui no Instagram. Segui nos dois, hein? É porque ela me cobrou, gente. Aham. Um abraço pra Adriana Beraldo, que deixou pergunta. Um abraço pra Aline Silva também. Pra Isabel Rodrigues, pra Liana Maria, pro Luciano Fernando Leite, que também deixou algumas perguntas aqui, que ao longo do programa foram sendo respondidas. né? Para Daniela Domingues Santos, que inclusive elogiou o trabalho da Clícia, falou: acompanha o trabalho da Clícia desde a pandemia, e sua luta com os nossos alunos, essa luta é de todos nós. E ela é uma parceira das nossas escolas também, da nossa rede. Isso, um abraço pro LOL, um abraço também pro Ulisses Miranda, que puxou minha orelha aqui, porque ele falou: olha o superchat, o Iratã. Opa, obrigada aí. Gente, só explicando pro pessoal como que eu faço a segmentação, porque se eu for sempre embutir a pergunta do chat aqui, às vezes a gente corta uma linha de raciocínio, né, para poder responder a pergunta, e às vezes automaticamente ela já é respondida, tá? Durante o podcast. Isso, mas eu agradeço também ao Gustavo Ribeiro que mandou aí o superchat, tá? Um abraço também pra Marlicene e pra Lívia Maciel, que foi a última pessoa que comentou por aqui junto com a Cristiane Barbosa. Lembrando que vocês podem sempre participar, sempre comentar, que é o nosso quinto integrante. No caso aqui hoje a gente tem 5, eu sou coadjuvante, viu, gente? São 4 na mesa e eu sou coadjuvante, mas Não, você a gente conta, tem um você é o quinto, um O sexto. sexto, os espectadores. Nós já Isso. aprendemos Essa sobre mesa jogos hoje, né? Aí, ó, Com tá vendo? coadjuvante. E assim, eu vou deixar essa dica, viu, gente? Vocês deixam seus filhos assistindo live, que muitas vezes é uma distração. Vê quem que é que seu filho tá assistindo, porque assim, eu falo pelo meu lado, que eu sou streamer, eu tenho uma responsabilidade social, onde eu vejo que tem uma criança, ela vai dormir mesmo. Ele fala mesmo que eu já assisti as Eu lives tinha. dele são de madrugada, gente. E às vezes eu vejo até que é meu fora do horário de afilhado. trabalho. E aí eu já vi criança andando e falando, vai dormir. Vai dormir, criança. E aí, isso é importante que os pais saibam, porque assim, não que existam streamers ruins ou youtubers ruins, gente, não é isso. A questão é que às vezes ele trata de uma temática que a criança não tem maturidade pra lidar. Às vezes alguém que a criança já segue naquele dia, o tema não é pra ela. né? E assim, gente, às vezes eu jogo jogos assim de zumbi, esses trem. Gente, eu tenho pesadelo. Imagina uma criança de 8, 9 anos que tá assistindo e tá caladinha, não tá comentando, não tá nada, tá só assistindo. E aí nesse caso não tem como eu não você tenho saber como quem é. filtrar que a pessoa tá lá, a pessoa não tem uma conta pra eu saber, e a criança tá lá vendo um jogo, às vezes a gente fala um palavrão que eu tomo um susto, nossa, dá um grito, xinga um palavrão, e a criança tá lá assistindo. Então assim, é sempre importante, antes de mais nada, olhar a mochila da criança e olhar também o celular, que o celular, gente, é um espaço que a mochila não tem. Né? Aqueles gigabytes do celular guardam muita coisa. É interessante que os pais muitas vezes dão o celular livre para a criança e não deixa a criança ir ali na esquina. Eu não entendo isso. Como é que é? É um paradoxo. E, comandante, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor compartilhasse uma experiência pessoal. O senhor poderia? Ou prefere deixar em off? A que o senhor falou pra gente que fez em casa que tá funcionando. Não, acho que... Deixa quieto, então tá. Mas é uma dica de, às vezes, buscar outras coisas além do celular. Vamos falar, resumir nisso, exatamente. né? Viver o mundo real também, Fortalecer os vínculos. além do mundo Isso, do celular. Exatamente, E é tão gostoso, gente, assim, eu sou do mundo dos games porque, querendo ou não, tem muitos amigos que moram longe, eu não tenho proximidade, assim, pra gente ter contato físico. Mas é tão gostoso quando você larga o telefone. Eu vou falar aqui, gente, mas toma uma cerveja, toma um refri, toma um sorvete. E ali as horas passam e não são horas gastas com tecnologia, são horas gastas com histórias. Então, assim, se você tá aí do outro lado, às vezes você tem algum vício, principalmente eu mesmo, tô falando que eu via YouTube aí o tempo inteiro, vamos dar uma monitorada nisso, porque às vezes a gente
acaba se perdendo no Você mesmo tem se conteúdo. desligado um pouquinho das redes, né? Aí, ó, fica a dica. Bastante. Eu acho que ele falou tudo, né? Falou. Contato. Contato, isso mesmo. E o olhar mais atento, né? Contato. E contato. Pessoal, não é né? aquele contato pela internet, contato, não. né? É Depende do contatos com os filhos. de como você faz o contato. Não é contatinho. Não. Vamos abraçar os filhos, vamos abraçar as mães, criançada às vezes está assistindo, né? Vamos ter Gostoso. um parentesco gostoso, assim, que você tem um contato, você tem uma confiança. É tão legal quando você quer confidenciar uma coisa e você confidencia para alguém de dentro de casa, e não com uma pessoa que está 300 quilômetros de distância, que às vezes não vai te responder, você vai ficar chateado com a expectativa lá embaixo. E dá um recadinho também para aquela criança ou adolescente que não tem essa abertura em casa. Às vezes não tem com a família, igual eu falei, porque existe N tipos de ambientes. Mas então procure uma pessoa próxima, não estranho, até porque a gente sabe que tem muitos casos de pedofilia, né, infelizmente. Procure uma pessoa próxima de quem você tenha confiança para às vezes abrir o que você está sentindo, as situações que você vivencia, que às vezes vamos falar uma madrinha, assim, né? Um padrinho, um avô, um tio, alguém próximo. Que bom quem tem nos pais, né? Esse vínculo, mas para quem não tem, não se sinta sozinho. E é nesse âmbito que a gente encerra aqui o MandoCast para você reforçar os vínculos, as escolas aí adotarem os protocolos, né? A gente tá vendo, ó, não vai ficar o portão aberto, entra só com hora marcada para atendimento de pai, fica atento na escola, tem alguma coisa, chama a polícia, né? Sentiu algo diferente aí na criança ou no adolescente, vamos entender o que ele está sentindo, né? Aliás, com a psicologia, com a psicanálise. Se a gente trouxesse música, teatro, esporte, abrisse a escola para as famílias, finais de semana, trouxesse atividades comuns, se a gente não chamasse os pais só para apanhar lá na escola porque o filho dele está fazendo X, Y ou Z, né? Se a gente pudesse construir alguma coisa do estar junto, né? Será que a gente iria precisar da polícia armada na porta da escola? E aquela questão também da calma, né? Por exemplo, ontem a gente não postou, a gente recebeu as fotos, as tretas ontem, 10h30, 11 horas da noite. Por que a gente não postou 10h31, 11h01? Porque a gente não tinha certeza. Então, você que é pai, você que é mãe, a gente está chamando a responsabilidade para quem é responsável, né? Porque, infelizmente, criançada, adolescente, às vezes não tem esse filtro e vai repassar. Mas pai e mãe, às vezes a notícia não chegou porque ela realmente não é uma notícia. Ou às vezes a questão que você está lidando, é uma violência, nossa, eu conheci a pessoa já é assim há muito tempo. Gente, calma. Vamos esperar a poeira baixar um pouquinho, vamos deixar os órgãos oficiais se pronunciarem sobre o que está acontecendo e depois os meios de comunicação confiáveis, como é o nosso Terra do Mandu, vai falar a respeito, vai promover debates e conversas como esse que a gente está promovendo agora, para que as pessoas tenham mais segurança. Mas aí não é a segurança que a gente está discutindo, é uma segurança emocional, né? Porque assim, não adianta eu chegar aí e falar para vocês, gente, não, realmente eu tô sabendo que teve um negócio na Univaz. Calma, né? Não, eu tô sabendo que teve um negócio na Univaz, nossa, parece que o menino tava com a arma lá. Não, gente, calma. Vamos esperar todo mundo averiguar o que está acontecendo e vamos repassar a informação verdadeira. Antes de você mandar a fotinha para outra pessoa, porque você acha que a pessoa está sabendo, vamos baixar a poeira, igual vamos dormir, a Clícia indicou, que quem está na escola, quem está criança, adolescente, família, professor, recebeu a foto, entra em contato com a instituição de ensino, que eles vão dar o seguimento. A foto que eu falo, vídeo, aqueles que a gente está vendo muitas montagens falando, né? De ataques supostos. Entra em contato com a escola, até porque eles vão dar sequência nisso com os diretores, com a polícia, com a investigação também da civil. Se for uma faculdade, entre em contato com a faculdade, cobre alguma providência em relação a isso. Só não tente só compartilhar, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão chega uma situação de pânico, de loucura coletiva. Sim. E às vezes de justiça com as próprias mãos. Isso existe mesmo. Gente, eu vou passar a finaleira só... eu vou perguntar porque eu fiquei curioso. A Lívia Maciel acabou de perguntar aqui no chat, Major, spray de pimenta tem algum problema termos conosco? Ai, e aí? Pode responder, Major. E aí, qual a resposta? Deixa abaixo. Pelo jeito tem na bolsa. Só não pode ser na mochila, por favor. Às vezes é melhor do que uma arma de fogo. Pelo menos é uma arma não letal. Né?
E a Clícia aqui reforçou. Não manda a mochila da escola. A mochila não. Gente, obrigada pela participação de todos vocês. A gente sabe que não vai pegar estrada, tem criança esperando em casa, também professor. Eu tô indo pro consultório. Volta pro consultório, meu senhor. Então, obrigada a todos vocês que puderam dedicar parte desse tempo hoje aqui com a gente. Extrapolamos aí a 1 hora que eu falei, mas por um bom motivo também, esclarecendo muitas coisas, porque às vezes as pessoas estão esperando uma resposta curta, alguma coisa, mas espera aí, vamos refletir um pouquinho sobre o assunto, porque é isso que a gente está precisando, né? Obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite, foi ótimo. Obrigada, não coadjuvante, participante. Ó, o pessoal aqui já tá fazendo uma rivalidade, hein? Aqui não é Manuel Soares e Patrícia Poeta, não, gente, por favor. Não, pelo amor, não, gente. É Palmirinha e o Guinho, ou no máximo Ana Maria e Louro Mané agora, né? Que Louro Mané? É Louro Mané, não é Louro José mais. É Louro José mas não tem nada de rivalidade, pelo contrário, um complementa o outro. Mal sabe essas pessoas que estão falando de rivalidade o quanto que a gente é amigo. E obrigada a você que tá participando aí com a gente, você que acompanhou, você que tá nos streamers, né? Vamos dizer assim, nos streamings, né? Porque os streamers são quem fabrica o conteúdo. Isso. E obrigada, então, por essa noite aqui com a gente. Você que vai ouvir depois, pode compartilhar à vontade. Estamos em todas as plataformas digitais agora. Opa, delícia. E ó, se você tiver alguma sugestão de pauta, manda pra gente no nosso Manda Zap, nas nossas redes sociais. Nosso Manda Zap é o 30250138, DDD 35. A gente tá sempre aberto a receber novos convidados, novos assuntos. Semana que vem tem descontração aqui no MandoCast. Isso tem mesmo, música. é de Lara. A dupla que vai abrir o show do Roupa Nova aqui em Pouso Alegre. E vai ser muito bom. Vai ser Esperamos que tenhamos notícias melhores, se Deus quiser, melhores. Essa febre vai passar. Nós vamos dançar aqui, eu e a Nayara. Semana que vem nós vamos... Fica esperando. Esse canto sertanejo? Sertanejo, né? Olha aqui, você fica esperando. Eu não venho se você falar que eu vou dançar. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.